Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na sala de filosofia. Então, vamos continuar a nossa caminhada. Hoje nós vamos ter uma aula bem interessante. Vamos tratar, antes disso, logicamente, meu café. Um casal aqui da igreja me deu essa caneca lá de Olambra. Tá? Foram 2 canecas. Eu tenho muita alegria de tomar nessa caneca, eu lembro deles. Então, como eu estava falando, nós vamos hoje ter uma aula importante sobre o tempo futuro. Então, nós já falamos do tempo presente, já falamos do tempo imperfeito, e hoje nós vamos falar do tempo futuro, e o grego 2 já está sendo fechado com o tempo futuro. E é importante você entender, logicamente, não é? Então, para isso, e vamos fazer exercícios. Uma parte dos exercícios do parágrafo, deixa eu conferir aqui, 261, letra E, letra F. Vamos fazer uma parte. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe a nossa caminhada nesta aula. Senhor, muito obrigado. Quero te agradecer por esse grande, enorme privilégio que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Privilégio tão grande, Pai. Nós consagramos a Ti o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor ilumine, no meu caso, me abençoe e que eu possa passar essa matéria da melhor forma possível, com clareza, com sabedoria, com precisão, com correção. Me livra de erros, Pai, de passar coisas erradas para os meus amigos e amigas, e que eles possam ser iluminados por Ti, para que tenham graça, entendimento e aprendizado verdadeiros. E também, Senhor, motivação e perseverança da Tua parte. Eu quero orar ao Senhor e já te agradecer no nome santo de Jesus. Amém. Então, meus amigos, vamos lá para a página. Ok? Então, aqui a página de hoje, tempo futuro, nós vamos ver o ativo e o médio. Semana que vem vamos estar vendo a questão da transformação, nós vamos falar sobre isso. E na terceira e última aula do grego 2, nós vamos estar trabalhando a questão da voz passiva. Então vamos lá? Para os objetivos da nossa aula de hoje, depois desta aula, o aluno estará apto a entender a construção da forma do futuro indicativo ativo e médio, a construção do futuro do indicativo do verbo emi e fazer exercícios do parágrafo 261. Ok? Então veja, são essas 3 coisas que nós queremos atingir hoje. Ok? Nós queremos atingir esses 3 objetivos. E eu peço que você preste bastante atenção, que nós vamos precisar da sua atenção. Vamos voltar lá para o texto. Veja. Então, preste atenção nos 2 exemplos de orações abaixo que eu vou dar. Quais são os exemplos? Aquela minha brincadeirinha. Primeiro é o 5:25. É um texto que eu estou transformando. Na verdade, eu estou pegando aqui o de João 5:25, que está nos exercícios. Hoi necroia cursu sim. Tes fones tu ruiu. Tá vendo? O Y está em maiúsculo, porque é o Filho de Deus. Eu tirei aqui do aculsu sim o sigma. Eu tirei esse sigma aqui, ó. Se eu conseguir chegar nele. Então, eu tirei esse sigma e eu deixei o verbo no presente. Hoi, necroi, acu, sim, tes, fones, tu, ruiu, tu, feu. Então, hoi, necroi,
que no nominativo singular é necros, e necroi está no nominativo plural, da mesma família de logos, segunda declinação, masculino. Os mortos, acuo, eu ouço, e acuso sim está na terceira pessoa do plural. Então, os mortos ouvem o quê? Tesfones. Fone, a primeira declinação feminino terminado em eta. Então, tesfones, a voz do Filho de Deus. Você pergunta, por que aqui não é tenfonen? Porque esse verbo lá atrás, no nosso livro, diz que geralmente ele pede o quê? Ele pede o substantivo na frente, no caso genitivo. É só por isso. Porque o normal seria tenfonen, que aqui seria um objeto direto, normalmente. Mas como é acuo, ele vai pedir um genitivo. É uma exceção. Eu não fico preocupado com isso. Então, os mortos ouvem a voz do Filho, tu, ruiu, tu, feu, do Filho de Deus, tu, ruiu, tu, feu. Agora veja, acuo, sim, terceira pessoa do presente do indicativo ativo do verbo acuo, eles ouvem. E aqui eu fiz uma análise morfológica. Então, vai ter o quê? A pessoa, o número, né? Então, primeira pessoa, segunda pessoa. Aqui faltou terceira pessoa do plural. Tá? Deixa eu colocar aqui. Terceira pessoa do plural. Então, aqui tem a pessoa, terceira, número, plural, do presente, do indicativo ativo do verbo acuo. Isso é bom você desenvolver. Sempre você vai encontrar na forma de dicionário, desta forma que eu estou colocando aqui. E o verbo acuo, que é o verbo no presente do indicativo ativo primeira pessoa. Característica de dicionário. Eles ouvem. João 5,25, que está no texto, acrescenta-se um sigma. E aqui os mortos, em vez de ouvem, eles ouvirão a voz do Filho de Deus. Está vendo? Porque esse verbo está no futuro. E é isso que nós vamos tratar hoje. Está vendo? Terceira pessoa, e aqui do plural, do futuro do indicativo ativo do verbo acuo. O que vai mudar, então, o que vai transformar no futuro é o quê? A colocação do sigma entre a raiz e a terminação pessoal. Foi exatamente o que nós vimos aqui. Aqui, ó, acuo. Aqui, ó, sigma. Vendo? Eu vou até colocar em amarelo. Que é diferente desse aqui, ó, que não tem um sigma. Então, essa é a raiz, acuo, o sigma e a terminação pessoal, o sim. Outra coisa que você deve estar prestando atenção, e eu quero aproveitar, é o nimóvel. Tá aqui, ó. Vou pegar o nimóvel. Veja o nimóvel aqui. Geralmente, eu tenho falado sobre isso, dado aula sobre isso. Geralmente, o nimóvel vem antes de uma palavra que vem na frente, que começa em vogal. Essa aqui começa em tal. Ou ele vai ficar no final da frase, quando ele aparece sozinho, acrescenta-se o nimóvel. Por isso que o nome é nimóvel. Ele pode ter ou pode não ter. E aqui você falou, mas aqui não é uma vogal. Aqui é uma consoante, o tal. Esse tal aqui, ó, tem sido uma consoante na frente dele. Como isso pode? Isso é uma exceção.
Pode acontecer? Pode. No texto bíblico, aqui está, ó, acúsum sintes. Então, é uma exceção, não é regra, é muito difícil, mas pode acontecer. Então, vamos lá. A diferença entre as duas orações. Na letra A, o verbo está no presente, tempo presente. Aqui, ó, acúsim, acúsim. E a segunda, a letra B, no tempo futuro. Aqui, ó, acússim, que acrescentou sigma, o sufixo temporal sigma, que aqui está S, eu vou mudar para o sigma. Então, acrescentou-se o sigma. Então, esse sigma entre a raiz e a terminação pessoal. Por isso que vai dar o futuro. Muito simples. Então, relembrando, se lembram desse quadro? Verbos primários, presente, futuro e perfeito. E verbos secundários, imperfeito, auristo e mais perfeito. Quando se falava de futuro, que é um tipo primário de verbo, havia o acréscimo aqui, está S, mas é sigma, que desconfigurou aqui. Então, o sigma entre a raiz, aqui, ó, entre a raiz e a terminação pessoal. Acrescentei o sigma. Eu já vi o presente, já vi o imperfeito e agora o futuro. Relembrando, esse quadrinho é muito, muito bom de você ter gravado na sua cabeça. Aqui é um epsilon, deixa eu só arrumar aqui. Um epsilon, então todos os secundários vão começar com um epsilon antes da raiz. Pode ser imperfeito, pode ser auristo. E aqui a gente acrescenta também o sigma na raiz, entre a raiz e a terminação pessoal. E no perfeito o lambda, né? E o kappa, lambda e kappa. E no mais perfeito, o epsilon antes da raiz. Ok? Ótimo. A gente chama isso aqui de aumento, esse epsilon. Bom, mas não vamos misturar as coisas. O tempo futuro tem como característica gráfica a presença do sufixo temporal sigma, que aqui desconfigurou isso aí o S. Mas é sigma. Eu vou arrumar aqui. Pronto. Entre a raiz e a terminação pessoal. E aqui também está fora, tá em português, deixa eu colocar em grego, akouo. Beleza? Então, o presente é akousim. E o futuro, akoususim. Acrescenta-se o sigma. Eu creio que ficou bem claro isto. Os verbos podem ser de dois tipos, os verbos regulares e, veja, verbos irregulares. Os verbos regulares podem ser de dois tipos, raiz terminando em vogal. Por exemplo, acuo terminou no ditongo ômicro Y. Quando termina em vogal, fica muito simples. Eu acrescento o sigma, fica acúso. Os regulares, então, podem terminar em raiz, com vogal, ou em consoante, que nós vamos ver na próxima aula, que chama transformação. Veja, arro, arro. Então, arro vai dar o quê? Vai dar a. Aqui é um ri mais o sigma. Como eu vou fazer agora? Vai haver uma fusão e nós vamos ver de duas consoantes. Vai dar a característica gráfica de um novo verbo, axo. E nós vamos ver, eu só estou dando um exemplo aqui, não é dessa aula. Então, os regulares podem ser terminados em vogais, a raiz, acrescenta o sigma, muito fácil. É o que nós estamos vendo hoje. E a raiz terminando em consoante, por exemplo, arro. Pode ser erro aqui também, né? Então, eu tenho, se acrescento o sigma na raiz, a raiz é uma consoante. Vai dar uma fusão de duas consoantes. E fica axo. Essa é a matéria da próxima aula.
ok? E os verbos irregulares são verbos o quê? Que a raiz no futuro é bem diferente da do presente. Por exemplo, o verbo baino no tempo presente. No tempo futuro vai ser chamado de segundo futuro. Você já deve ter ouvido falar de segundo auristo. É semelhante. Por quê? Porque a raiz é irregular. Olha só como é que vai ficar no futuro. B, olha como é diferente de bain. Fica B. E aqui o somai. Tá vendo? Esse final aqui nós conhecemos. Inclusive é da voz passiva. Mas é besomai. Então, tem duas coisas aqui nesse verbo. Veja, a raiz irregular no futuro e outra coisa. Aqui é um verbo que é um verbo depoente. Ou seja, ele vai ter cara de médio passivo, é o que eu acabei de falar. Que aqui é o que? Características de médio passivo. Mas vai ser o quê? Vai ser ativo. Então, besomai, baino, vai se transformar em besomai. O baino, recebo. Receberei. Aqui, ó, besomai. Tá vendo? Repetindo aqui para ficar bem claro. Então, os verbos podem ser de dois tipos. Regulares ou irregulares. Nos regulares são de dois tipos, terminados, a raiz do verbo terminada em vogal, acuo. Acrescenta o sigma é muito fácil. É só você saber o presente que você sabe o futuro. Muito, muito fácil. E a raiz terminando em consoante, que vai haver o que? A chamada modificação. Por exemplo, o ri com sigma vai dar a fusão, vai dar o xi. Em vez de ser arrisso, vai ficar axo. Até a pronúncia vai ser mais bonita. E os verbos irregulares, que tem o quê? A raiz não é regular, nem como arro, nem como acuo. E vai dar o quê? Uma raiz diferente. Como nós vemos aqui, baino no presente, vai dar besomai. É muito diferente. E tem verbos muito diferentes mesmo. E nós vamos ver, por exemplo, no auristo. Tá ok? Isso aqui tem que ficar claro. Regulares tem de dois tipos. Terminada a raiz em vogal e terminada em consoante. Vogal acrescenta o sigma, vai para o abraço. E consoante vai ter o quê? A chamada modificação. Nós vemos aqui um exemplo do arro. Fica axo. Beleza? E o irregular. O verbo pode ser o irregular o quê? A raiz não tem a forma regular, normal. E aqui nós vemos o baino, um exemplo. Tá ok? Hoje nós vamos tratar de quê? Voz ativa e voz média. Então, a voz ativa e a voz média. Voz ativa e a voz média. Como é que fica? Eu fiz um quadrinho para deixar aí para você. Veja, eu estou pegando aqui o lu-o. Veja que termina em vogal. Termina em Y aqui, ó. Acrescenta o sigma. Como é que vai ficar? Se você tirar todos os sigmas aqui, fica o quê? Fica a voz ativa do presente. Luo, lues, luei, luomen, luete, luci. Agora acrescenta o sigma. Por quê? Porque esse primeiro... Eu estou voltando de propósito. Esse primeiro aqui é uma raiz regular e o quê? Terminado em vogal. Muito fácil. Acrescenta-se o sigma em todos. Então, luso, luces, lucei, lusomen, lucete, lusuci. Então, luso é o quê? Eu soltarei ou estarei soltando? Luceis, tu soltarás ou estarás soltando? Lucei, ele soltará ou ele estará soltando? Lusomen, nós soltaremos ou nós estaremos soltando? Lucete, tu, ou vós, perdão, vós soltareis ou vós estarás soltando? Lususim, eles soltarão ou eles estarão soltando? Agora a voz média. Lusomai, luce, lucetai, lusometa, lucesfe, lusontai.
Aqui, veja, se eu tirar os sigmas, vai dar o quê? Luamai, lue, luetai, luometha, luesfe, luontai. Todas a voz média do presente. Agora, o sigma vai fazer o quê? O acréscimo do sigma entre a raiz e a terminação pessoal vai dar futuro. Voltando aqui para você não esquecer, tenho paciência, é para o seu bem isso aqui. Ouçam a minha voz, tá vendo? Estamos nessa aqui, ó, terminada em vogal a raiz. Então, sigma nele. Muito fácil. Lusomai, luce, lucetai, lusometha, lucesfe, lusontai. Lusomai. Então, a voz média é o quê? Aquela que pratica, o sujeito pratica a ação para benefício próprio. Lusomai. Eu solto para mim, ou eu me solto. Luce, tu soltas para ti ou tu te soltas. Lucetai, ele solta para si ou ele se solta e assim por diante. Tá ok? Então, são a voz ativa e a voz média. E detalhe, a raiz de um verbo regular e terminado em vogal. Muito fácil, só acrescentar o sigma, vai para o abraço. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. Voz média, o sujeito pratica a ação em benefício próprio. Não esqueça disso. E o futuro do indicativo do verbo eimi? Verbo eimi. Veja, esomai, esse, estai, esometha, esesfe, esontai. Parece com alguma coisa isso aqui? Esse final? Omai, etai, ometha, esfe, ontai. Parece não, é igual a voz média que omai, etai, ometha, esfe, ontai. Só aqui que não tem o epsilon. Veja aqui, ó. Então, é interessante, porque o verbo emi, no futuro do indicativo, né? No futuro do indicativo, do verbo emi, você vai ter o quê? Você vai ter verbos com cara de médio e passivo mais ativos. Então, essa observação, o verbo emi indicativo é depoente. Vou até grifar aqui. Portanto, ele possui a forma médio passivo, mas o seu sentido é o quê? É ativo. Tá aí, ó. Tá vendo? Omai, etai, ometha, esfe, ontai. Então, esomai, eu serei, estarei. Tem cara de médio passivo, mas é ativo. Esse, tu serás, estarás. Estai, ele será, estará. Esometha, nós seremos, estaremos. Esses, fe, vós sereis, estareis. Esontai, eles serão, estarão. E tem outra característica do verbo emi. Ele é irregular. Esse aqui, ó. Raiz irregular. Tá vendo? Ele muda, ó. Cada um é diferente. Tá? Cadê? Opa, aqui. Não é verdade? Então, você vê no presente do indicativo é a mesma coisa. Emi, ei, estim. Esmen, este, eisim. Todas as pessoas diferentes, porque é um verbo que não mantém a raiz nas pessoas, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira do singular, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira do plural. Então, o verbo emi é um exemplo de um verbo irregular. O que é um verbo irregular? Possui a raiz irregular, ela não mantém regularidade. Olha a diferença dessa raiz aqui, ó. Totalmente irregular. E essa aqui, totalmente irregular. Cada um é de um jeito. Tá? Então, isso é importante nós lembrarmos, e eu estou voltando e mostrando. Ó, trabalhamos de novo o conceito de depoente aqui. Tá beleza? Então, você pode estar se perguntando a respeito da voz passiva, que eu falei. Infelizmente, o futuro não é igual em forma ao futuro do indicativo médio. Tá? Então, a gente não vai pegar aqui a voz média igual à voz passiva, igual a gente fazia
no presente do indicativo, porque o futuro vai ter outro sufixo da voz passiva, que é o theta, eta, sigma. Eu estou falando isso aqui ao invés de sigma só, que você pôs o sigma, tá vendo? Sendo que lá você vai colocar, para formar a voz passiva, você vai colocar o theta, eta, sigma. Mas isso eu estou falando para você entender onde nós estamos, não o que nós vamos estudar hoje, como eu falei nos meus objetivos. Veja, verbos terminados em el. Está lá no parágrafo 260. Basiléu, reino sobre. Do Léo, sirvo. Eirenel, faço, vivo em paz. Ferapel, curo. Curiel, sou senhor, domino, sobre. Você está vendo aqui, ó, mais genitivo? Tá vendo? Se você usa esse curiel, o outro tem que vir no genitivo. Geralmente é assim. E assim por diante. Latrel, adoro, sirvo. Mafetel, discipulo. Se você estiver discipulando uma pessoa, mafetel. Paidel, disciplina, ensino. Pistel, que a gente já tinha visto, creio. Profetel, profetizo. E agora, dois aqui que são... Esse é um substantivo da mesma raiz. Veja o ró. Paradeisos, paraíso, que é o mesmo de quê? Rólogos, mesma família. E o semeron, que é o quê? É um advérbio, que é o hoje. Aqui, ó, que vem de dia, né? Remera, semeron. Tá ok? Isso é importante. Tomar cuidado, isso é muito fácil de acontecer. Veja aqui, lembrando que estes verbos não são contractos, não são o que nós vimos na aula passada. É muito diferente, ó, agapau, filéu e dulou. Alfa, epsilon e ômicron. Aqui na raiz dele. Veja como é diferente. Aqui é basiléu, todos terminados em el. Ó, basiléu, duléu. Não é esse aqui, nós não podemos confundir, ó. Depois, por exemplo, do filéu, esse aqui não, ó, duléu, que é igual pistel. Então, cuidado para você não fazer confusão, porque pode aplicar regras de verbo contracto para esse vocabulário do parágrafo 260. Cuidado. Agora vamos para os exercícios. Exercícios. Nós vamos fazer 8 dentre esses aqui e vamos fazer um, que é o Senhor dominará este mundo. Passando do grego para o português e depois invertendo do português para o grego. Então, Mateus 4:10, autor mono latrel 6. O que é latrel? Latrel é adorar. Aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Eu adoro. Latrel. Sendo que aqui está latrel 6. Olha aqui o eis, onde é que está? Ó, eis. Então, está na segunda pessoa do singular. Voltando para cá. Cadê o exercício? Autor, a ele, ou com ele, ou para ele. Mono, somente. Está vendo que está no mesmo caso, ó. Mono e autor. Latrel 6. Então, segunda pessoa do singular. Tu adorarás. Olha o sigma aqui. Está no futuro. Tu adorarás. Então, a ele somente adorarás. Vamos lá? Então, tradução literal. A ele somente adorarás. Eu adoro. Eu adorarei. Tu adorarás. Então, aqui adorarás. Coloquei errado. Adorarás. Adorarás. A ele somente adorarás. Aqui. Então, tradução idiomática. Adorarás. Adorarás ou tu adorarás somente a ele. 4:10. Jesus
retrucando o diabo. Mateus 8,7, legei, ponto em cima aqui é 2 pontos no grego, no português. Legei, então, no grego, esse ponto acima aqui, ou é ponto e vírgula, ou é 2 pontos. No caso, é 2 pontos. Legei, ele disse, ego therapeuso auton. Eu, terapeuso. Então, primeira pessoa, futuro. Eu curarei ele. Essa é a tradução literal. E aqui, quando se usa o ego, pronome pessoal, está enfatizando. Então, vamos lá. Mateus 8,7. Eu curarei ele. Como é que eu ponho agora? De forma estilizada. Eu curarei. E no futuro. Então, Jesus está falando que vai curar aquela pessoa. Mateus 8,7. Vamos para Marcos 9,35. Marcos 9,35. Eitis felei protos einai estais ratos kai diáconos. Tem algumas coisas que a gente não viu. Por exemplo, ei, se, tis, alguém, felei, quer, do verbo querer, felo. Protos, primeiro, einai é o ser, que é o infinitivo do verbo ser. Eu vou dar o parágrafo que você vai achar o quadrinho mostrando isso. Estai, que nós vimos, aqui ó, estai, terceira pessoa de singular. Ele será ou estará. Vamos voltar aqui pro nosso exemplo aqui. Então, se alguém quer primeiro ser. Então, isso aqui será ou estará, será último e servo. É o que Jesus está falando para os discípulos ali, né? Jesus está falando para os discípulos exatamente isso. Eles estão discutindo ali quem é o maior. Aí Jesus dá essa palavra para eles. Então aqui o texto vai trazer o quê? Vamos fazer a tradução. Se alguém quer primeiro ser, será último e servo. Marcos 9,35 está aqui, ó. Se alguém quer primeiro ser, será o último e servo. Estilizando, se alguém quer ser primeiro, será o último e servo. Ou será o último. Então, é isso que Jesus estava falando para os discípulos. Ok? Agora, Lucas 23:43. Semeron metemo, siento paradeiso. Semeron, a gente viu aqui no vocabulário, por isso que ele colocou aqui, ó, semeron, hoje. Olha só que bonito. Hoje, metemu. Metemu, meta, emu. Aqui tem a contração, por quê? Porque tem some o alfa, é meta-emu, metemu, por causa da pronúncia. Então, com de mim, ao pé da letra, esse, aqui ó, a gente já fez. Tu serás ou estarás. Então, hoje, com de mim, estarás em to paradeison. Em, a preposição pede o quê? Um dativo. Então, em o paraíso. Vamos lá para Lucas 23:43, Jesus na cruz, você conhece esse texto. Hoje com de mim estarás no paraíso. Vamos agora, tradução idiomática. Hoje estarás com de mim, comigo, no paraíso. Essa é a tradução.
Você viu no texto, você sabe traduzir agora isso. Que coisa maravilhosa. Semeron metemu ento paradeison. Você já sabe traduzir isso. Um texto bíblico, que coisa maravilhosa. Eu me alegro bastante sobre isso. E agora, João 5:25. Nós já fizemos Roi necroi, acussu sim, tá vendo? Futuro, tesfones, tu ruiu, tu theu. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Nós já fizemos essa tradução no início, exemplificando. João 14:17, topneuma, isso aqui lembrando que é um substantivo de terceira declinação, a gente não viu, mas como usa constantemente pneuma, o autor tem colocado. Aqui eu já sei que é um substantivo neutro, porque o tó está me dizendo que é neutro. Tó pneuma tesalefeias em rimin nestai. Então, o Espírito da Verdade em rimin, em convosco, em vós, a vós, estai, voltando aqui, ó, estai, o Espírito estará, aqui, ó, o Espírito estará. Então, o Espírito da Verdade estará em vós. Vamos lá para João 14:7, que maravilha! Você conseguindo fazer isso, eu fico muito, muito feliz. Deus seja glorificado por isso. Que bom. O Espírito da Verdade em vós estará. O Espírito da Verdade estará em vós. Tá vendo? Colocando na ordem direta. Agora nós vamos para Atos 1:8, que é aquele texto famosíssimo. Esses fe mu martires reos esratu tesges. Esseste fe. Veja, segunda pessoa do plural, do verbo eimi, no futuro do indicativo. Então, vós sereis ou estareis. Então, 1:8. Vós estareis mu ou sereis? Mu, minha. Mártires, testemunhas. Vós sereis minhas ou de mim, testemunhas. Reós é uma preposição que é chamada até e pede o quê? O genitivo. A gente acabou de ver aqui, cadê? Esratos, que é um adjetivo. Esrato. Aí vem esrato. Tesges. Ges é terra. Ge é terra. É feminino, mesma de Irene. Então aqui vai ficar o quê? Vós sereis de mim testemunha até o fim da terra. Atos 1:8. Você está vendo, meu amigo, o que está acontecendo? Eu estou muito emocionado. Por quê? Porque você está vendo esse texto constantemente falado nos púlpitos, lido esse texto na sua Bíblia em português, agora você está lendo em grego e sabendo ler e fazendo análise morfológica. Vós sereis de mim testemunhas até o fim da terra. E eu pus aqui, ó, reós é uma preposição que pede um adjetivo ou substantivo, no caso genitivo. Tá vendo? Por isso que aqui, ó, vem Atos 1:8, reós esrato, vem no genitivo. Tesges, genitivo também. Então aqui Atos 1:8, vós sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Vendo que coisa maravilhosa? E agora Atos 2:18, é o último de hoje que nós vamos fazer desse texto grego para o português. Kai profeteusu sim. Profetel, profetizo. Ora, mas tem um sigma aqui, ó.
Cadê? Profeteusu sim. Terceira pessoa. Tá? Aqui, ó. Vamos voltar. O sim. Terceira pessoa do plural. Então, e profetizarão. Tá no plural, terceira pessoa e do futuro. Aqui, ó. Eu já fiz a profetizarão, né? Ou sim. Eu traduzi errado lá embaixo. Profetizarão, tá? Aqui, vamos mudar. Profetizarão. Profetizarão. Bom, é a mesma coisa na tradução idiomática. E agora a letra F. A primeira aqui, o Senhor dominará este mundo. O restante aqui vocês vão fazer, vão treinar. Por isso que eu fiz uma parte, para mostrar como é. O Senhor dominará este mundo. O Senhor, Ho Kyrios. Ho Kyrios, que é da mesma família de Logos. Dominará. A gente viu o que é dominar aqui. Veja, domino. Kyriel o. Sendo que ele está falando, o Senhor dominará. Então, Ho Kyrios, Kyriel sei. Kyriel sei. Aqui, ó. Terceira pessoa. Kyriel sei. Vamos voltar para lá. Este mundo. Então, aqui você vai ter mundo, cosmos. Como é um objeto direto, vai dar o quê? Então, aqui, ó, você vai ter que pôr no genitivo. Tá vendo? Que vem na frente. Então, Kyriel, sei, Ho, Kyrios, Kyriel, sei. E no genitivo de mundo, cosmo, tu cosmo, e este, ruto, e mundo, cosmo, e o tu, aqui. Vamos lá para baixo. Aqui eu coloquei tom, mas vamos mudar. E depois eu vou dar uma aula explicando como é que usa esse teclado. Tu. E aqui é o tu. Ao tu. Tu cosmo. Então foi o que eu falei. Ho, Kyrios, Kyriel sei. Ruto, tu cosmo. Veja, eu estou indo naquilo que exige o verbo. Kyriel exige um genitivo na frente. Tá vendo aqui? Mais G é um genitivo. Então, por isso que aqui eu ponho o genitivo. Porque se fosse normal, seria o quê? Seria o acusativo, seria um objeto direto. Como é um objeto direto? Mas no grego você tem que colocar o genitivo. E aqui é o ruto tu cosmo. Lembrando que o ruto, se lembra? Um pronome possessivo, não é? Veja, pronome demonstrativo, perdão. Pronome demonstrativo, está lá, estou vendo aqui, lição 20. Então, toda vez o pronome demonstrativo ele pode ser usado como um substantivo, chamado pronome demonstrativo substantival, ou substanciar, ou substanciado, substantival, né? Não é substanciado, não, perdão. Você pode usar ele de duas formas, ou como substantivo ou como adjetivo. No caso, é adjetivo. Está falando que mundo é? É este mundo. Então, estou qualificando o mundo. Ele vem no mesmo caso, ele vem no mesmo gênero. Aqui está também genitivo, tá vendo? Cosmo, auto. Então, esse pronome pessoal é usado como adjetivo. E só tem uma forma, ele deve ser posto na posição predicativa. Como é a posição predicativa? Ele não leva o artigo. O artigo onde é que está aqui? Ó? O artigo
está acompanhando o substantivo cosmo. Por quê? Porque eu estou adjetivando com o pronome demonstrativo o cosmos. Não é qualquer cosmos, é este cosmos. O Senhor domina o quê? Sobre este mundo. Tá aqui. Ok? Então, é isso que nós estamos vendo. E é importante você notar isto. Deixa eu me colocar aqui no cantinho agora para a gente ir terminando o nosso encontro. Tá? O nosso encontro aqui. Veja, daqui a pouco eu volto. Veja uma coisa, aqui nós vamos ter, para nós prestarmos atenção como conclusão, o sufixo temporal sigma, que aqui saiu S, deixa eu colocar sigma aqui, do futuro será utilizado apenas nas vozes ativa e média. Na voz passiva vai ser o quê? Nós vimos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Theta, eta, sigma, que vai ser a terceira aula sobre o futuro. Semana que vem nós vamos ver esse aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. A raiz terminando em consoante. Aí vai ter o quê? Fusão, que é chamado modificação. Essa é a próxima. Nós vamos usar na voz ativa e média com raízes que não são o quê? Vogais, são consoantes. E o verbo emir no futuro é um verbo depoente, isto é, possui forma médio-passiva e tem significado ativo. Tá ok? Eu espero que você tenha entendido, acompanhado. Você vê que eu repeti várias vezes, eu busquei falar para você prestar atenção, né? E assim, enfim, é um tempo de aprendizado. O que vai fazer com que você fixe o aprendizado? Repetir esse vídeo e fazer os exercícios, né? Fazer esses exercícios que sobraram aí do parágrafo, acho que é 261. 261, é isso mesmo, do 261, letras E e letra F. Ok? Então, espero que eu tenha ajudado você. Esse é o meu objetivo. Tem muito prazer. Eu fiquei muito feliz hoje em lembrar que você já está lendo em grego, fazendo análise morfológica em grego e traduzindo. Isso é maravilhoso. Então, a minha palavra é, você que está acompanhando, que você lembre-se disso. O ganho é muito grande. O entendimento. Quando nós começarmos a mexer em outras partes, aquilo que você já sabe, né? Você já deu uma andada boa e agora você tem um caminho maravilhoso pela frente. Então, esse é o meu desejo, que Deus gere no seu coração um desejo profundo de estudar as Escrituras nas línguas originais. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo com os meus irmãos em Cristo, com os amigos que entraram, Deus, para assistir a este vídeo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar um tempo de tranquilidade, de paz, e que o Senhor desenvolva em nós a perseverança, Senhor, e tenha uma visão ampla do ganho que nós vamos ter aprendendo o grego bíblico. Ó Deus, que o Senhor faça isso. Levante biblistas, levante pastores, levante professores, Senhor, da Tua palavra, comprometidos com a profundidade das Sagradas Escrituras. Que possamos ser, ó Deus, pessoas que manejam bem a palavra da verdade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e até a próxima. Forte abraço.